Muito bem, queridos, João 10, 28, nós vamos falar sobre essa expressão popular aqui, usando o versículo de João 10, 28 e mais textos da Bíblia. Conversa para boi dormir. Separei essa expressão popular, irmãos, para falar sobre salvação. João 10, 28 diz assim, olha, eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Amém, igreja? É uma afirmação de Jesus, no capítulo 10 de João, Jesus está se apresentando como sendo o nosso pastor. É no capítulo 10 de João também que aparece a expressão dos nossos pequenos grupos, em uma das traduções que são os apriscos. O Senhor falou, olha, tenho muitas ovelhas que não estão ainda no aprisco, precisa buscar as ovelhas do aprisco. E falando em aprisco, e fazendo o meu merchan, meu aprisco agora está se reunindo aqui, bem do ladinho da igreja, na casa do meu querido irmão Kleber e minha querida irmã Mirna, que são os nossos anfitriões. Muito bem, gente. Olha, sobre esse tema salvação, há 4 posicionamentos dentro da compreensão popular. A primeira compreensão é que a salvação é um assunto de Deus. Isso é uma coisa de Deus. Essas pessoas acreditam em céu e inferno, em salvação e perdição. Mas esta é um fórum exclusivo do Senhor. Só será salvo quem o Senhor disser que merece. Esse é um dos grupos. O outro grupo, a salvação é algo que o indivíduo pode adquiri-la em vida. E o caminho é este apresentado pelos evangélicos. Ao crer em Cristo Jesus, você tem a salvação. Porém, se você fizer por merecer, se você parar de fazer por merecer a sua salvação, você a perde. Essa é uma outra compreensão. Tem a terceira compreensão, que salvação é uma dádiva de Deus, oferecida a todo aquele que crê em Jesus Cristo, é proposto e executado por Deus na pessoa de Jesus Cristo, e o indivíduo basta fazer uma coisa, apenas crer nisso, crer que Deus salva, porque a salvação é um dom gratuito, é uma graça de Deus, é pela graça. Você não pode fazer nada para merecê-la, e ao crer em Cristo, você então a tem. E ainda a este grupo existe uma máxima, que é a máxima dos batistas, oficialmente, mas a maioria dos batistas não creem assim, melhor dizendo, que é uma máxima batista que tem: uma vez salvo, para sempre salvo. Ou seja, a salvação é um estado imutável. Se você se converteu verdadeiramente em Cristo Jesus, essa situação ela é imutável. Você nunca perderá a salvação. E o quarto posicionamento está relacionado ao nosso dito popular, que isso é conversa para boi dormir, é coisa de religioso. Não existe salvação nem perdição, não existe céu nem inferno, morreu, acabou. Daí vem essa expressão, que essa conversa, que isso é uma conversa para boi dormir, que é uma expressão popular, nasceu no Brasil, só poderia nascer, porque é um negócio meio sem sentido, Quando se diz que alguém está de conversa mole, de lero-lero, ou então contando uma mentira com a intenção de enganar as pessoas. Então, o tema salvação está mais ligado a uma pressão religiosa para os indivíduos seguirem o Evangelho. Então, para este, salvação é uma conversa para boi dormir, é um lero-lero, é uma mentira.
Muito bem, gente. Quando nós vamos olhar para a palavra de Deus, você vai encontrar uma realidade assim inegável. Existe sim céu e inferno, existe sim a salvação. Para a primeira afirmação, a Bíblia diz, em João 5:24, eu lhes asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não será condenado, mas passou da morte para a vida. A Bíblia deixa bem claro isso. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Essa é a expressão dada para a crença geral daqueles que conhecem a palavra de Deus. Para aqueles que acreditam que a salvação é algo que você tem que fazer por merecer, existem expressões bíblicas, versículos bíblicos que dão base para isso. A Bíblia vai dizer assim, eu quero que você acompanhe comigo, a Bíblia vai dizer, tipo no texto da videira lá de João 5:2, a Bíblia vai dizer assim, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. No próprio João, versículo 6, capítulo 15, versículo 6, diz assim, se alguém não permanecer, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Romanos 11:22 vai dizer assim, portanto, considere a bondade e a severidade de Deus, severidade para aqueles que caíram, mas bondade para com vocês, desde que permaneça na bondade dele, de outra forma, você também será cortado. Esses textos são os textos preferidos por aqueles que advogam para você tomar cuidado, senão você pode perder a sua salvação. Você precisa fazer por merecer, e é o mais popular. Os nossos queridos irmãos que têm o segmento, chamado segmento pentecostal, eles são aqueles que advogam isso. Existem textos que eles citam, né? Textos como estes: eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Estou lendo João 10 agora, o versículo que eu li, e mais um versículo que é o versículo 29. João 10, 28 e 29, eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Esses textos são preferidos de quem? Daqueles que advogam, que tem a máxima, que isso não se perde, que a salvação não se perde. Para aquela quarta afirmação, que essa é conversa para boi dormir, eu vou falar dela um pouquinho mais tarde, porque penso que na conclusão ela vai cair melhor. Mas, gente, olha aqui para mim. O meu raciocínio que eu comecei, quando eu estava pensando, e algumas pessoas ficam perguntando, como é que isso funciona, né? Como é que o senhor coloca uma expressão popular? Eu não sei, Deus tem me ajudado, pelo menos é um marketing, né? Algumas pessoas veem e falam, o que será que o pastor vai dizer com essa expressão popular? É uma jogada de marketing, não quero esconder isso dos irmãos, porque porque realmente chama a atenção. Ontem eu estava na posse do nosso querido pastor Andrei, e um dos pastores me procurou e falou assim, cara, eu fico achando o máximo esse negócio dos seus títulos aí da sua mensagem. Ele veio elogiar. O raciocínio que criei, preste bem atenção em mim. Existe o bom e o melhor sobre esse tema da salvação. O bom e o melhor. O que é o bom? Nós não podemos negar que há um senso de justiça punitiva dentro de nós, que nos leva a sempre querer castigo para os infratores, desde que o castigo dele não doa em mim. Te vira, negão. Você sofra aí com as suas
não é? A justiça humana é relativa ao prejuízo que você vai ter. O que eu estou querendo dizer? As pessoas, assim, a gente sempre acha que quem errou tem que pagar. Daí porque a maioria dos evangélicos crê que é certo, o certo mesmo é o indivíduo perder a salvação, porque o indivíduo que diz que é crente, que diz que é salvo, e faz tudo aquilo que a Bíblia diz para ele não fazer, só porque ele aceitou Jesus, ele agora não vai perder a salvação? A perda da salvação é um argumento para manter o indivíduo preso, é uma ameaça. Falou, se você não continuar firme, isso não parece bom, irmãos? Isso é bom, não é? A gente precisa de um reforço, a gente precisa olha, toma cuidado, hein? A gente precisa de leis, a gente precisa de saber quais são os prejuízos que se tem se a gente não continuar no caminho. Então, no raciocínio humano é óbvio que o indivíduo tem que perder a salvação. Isso é bom para quem precisa. Logo, é bom, não é ruim. A gente não pode julgar o maior segmento religioso do mundo, que é o segmento em termos evangélicos, o maior segmento religioso do mundo em termos evangélicos é o segmento pentecostal. E eles têm, junto com a maioria de crentes que não tem coragem de assumir, esse raciocínio, o raciocínio bom. Não tem que fazer por merecer mesmo. Eu creio assim, pastor. Você tem uma boa crença. Mas, no meu raciocínio, eu penso que é melhor. Eu quero apresentar para vocês o que é melhor. Eu creio que se tivermos a consciência de quem é quem lá no céu, há um texto só na Bíblia que diz que lá no céu há um texto possível que diz que lá nós não teremos lembrança de nada aqui. Mas eu creio que ao chegarmos lá, nós vamos nos escandalizar com Deus. Porque a gente vai encontrar algumas pessoas lá que a gente acha assim, fala assim, esse cara está aqui, meu. A gente vai falar assim, Deus? Não é? Ou então a gente fala, Deus, cadê fulano? Mas Deus não vai permitir que a gente chegue lá com esse nosso senso de justiça daqui. Mas, irmãos, a Bíblia diz que o Evangelho é loucura. Nós precisamos parar e pensar que da parte de Deus, Ele não está atrelado aos nossos raciocínios, à nossa justiça, ao nosso achismo, à nossa concepção do que é justo e do que não é. Quando é nos apresentado a Jesus, quando Cristo veio, Ele veio para arrebentar todos os argumentos, toda a maneira de raciocinar. Por isso é que a Bíblia chama o Evangelho de loucura. A Bíblia vai dizer assim em 1 Coríntios 1,18: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. 1 Coríntios 1,18. É loucura, irmãos. É loucura. A salvação é algo tão simples, mas que há uma complicação em volta da compreensão dela. Inclusive até tem até uma ilustração interessante. O pastor teve uma ideia de fazer um folheto evangelístico. Aí o título do folheto era assim, o que você precisa fazer para ir para o inferno? Assim, na primeira capa do folheto. Aí, na primeira página, em branco. Na segunda página, em branco. Na terceira, branco. O diácono ia para distribuir o folheto. No final, o pastor não colocou o endereço da igreja nem nada, o diácono pegou e na última página, o que você precisa fazer para ir para o inferno? Na última página ele carimbou lá, visite a igreja batista.
Essa não era a ideia, irmãos. A ideia é que para você ir para o inferno, você não precisa fazer nada. Você não precisa fazer nada. Agora, para ir para o céu, é preciso tomar uma decisão, que é crer em Cristo. A Bíblia vai dizer, queridos, a Bíblia vai dizer, em Atos capítulo 4, versículo 12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. O tema salvação, o ensino sobre salvação, é presente no Evangelho, porque foi para isso que Cristo veio. Mas esse crer é simples para ser salvo, basta crer. Mas esse crer não pode ser simples ao ponto de liberar a pessoa para não ter o crer que leva a algo sobrenatural na vida dela. E eu vou dizer para vocês, parece simples, e é simples mesmo, basta crer em Cristo. Os religiosos vão complicar isso, é preciso dar uma complicada nesse crer aí, porque se não der uma complicada, muitos religiosos que dependem das complicações do Evangelho, perdem o emprego, não tem sentido, precisa, as pessoas vão ficar sem motivo para existir na compreensão desse. Olha aqui para mim, todas as vezes que a afirmação que diz isso, que é a nossa máxima, todas as vezes, aqui na igreja, todas as vezes quando nós vamos parar e conversar sobre isso, sempre vem o raciocínio dentro daquilo que é bom, o raciocínio bom. Pastor, impossível, pastor. E essas pessoas que diz que é crente e fica aí vivendo como não crente, vai dizer que essas pessoas são salvas? Muito bem. É interessante, irmãos, que todo o foco da salvação tem que estar na pessoa de Jesus Cristo e não no perdido. Tem que estar no que Cristo fez e no que Ele afirmou. A possibilidade da perda da salvação nos leva a focar as nossas atenções no pecador e nas suas performances, e não em Cristo e no que Ele fez na cruz. E quando focamos nos pecadores, as especulações são intermináveis. Eles provam mesmo que não tem nada a ver. A gente mete a boca, queima o indivíduo, fala, você está doido, rapaz, se for para ser... Tem até aquelas frases que a igreja, que os crentes, se for para ser crente que nem você. Me lembro de uma treta que tinha em casa, que uma prima minha falou para um dos meus irmãos que era evangélico, no céu que você vai eu não quero ir. Falei, caramba, qual céu que você vai, velho? Para o céu que você vai eu não quero ir, achei máximo aquilo. Eu não posso citar o nome deles, porque eles estão me ouvindo aqui, da minha família é uma treta danada, irmãos, misericórdia. Então, quando nós focamos nos pecadores, a gente vai perdendo a noção da loucura do Evangelho, do que o Evangelho é, irmãos. Olha aqui para mim, por favor, o Evangelho é o que você crê. O Evangelho mexe com todas as nossas crenças, quando você olha para Jesus Cristo, é uma loucura. A Bíblia fala de duas coisas que excedem o nosso entendimento dentro do Evangelho. O amor de Deus excede todo o entendimento. A paz de Cristo excede todo o entendimento. Foca nessa realidade. O Evangelho é loucura. Por isso é que Jesus tirou dos nossos ombros, dos nossos olhos e da nossa língua o fardo de carregar a certeza de quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Os nossos olhos de ficar procurando quem vai para o céu, quem vai para o inferno. E a nossa língua, quem fica declarando quem vai. Jesus então falou assim, ninguém julgueis. Deixa isso comigo. A ninguém julgueis. Por isso,
Não foque nos pecadores, não foque nas provas que as pessoas estão dando, porque pensa em pessoas que ficam dando provas de quanto o evangelho, que é conversa para boi dormir, gente, são muitas. Por que a minha proposta é que escolhamos o melhor? Eu quero desafiar você então a escolher entre o bom e o melhor. E a minha proposta é ficar com o melhor, e quero abrir meu coração aqui sobre o que creio. Tá bom? Você quer o melhor, essa é a minha proposta. Quem quer ficar com o bom, qual que é o bom? Tem que fazer por merecer, pastor. Comigo não tem coisa, não. Se não merecer, não vai para o céu. Isso é bom, irmãos. Isso é bom. Fica com o bom. Faça por merecer. Para o indivíduo ser salvo, gente, o melhor. Para o indivíduo ser salvo, ele passa por um processo sobrenatural. Ele passa pela loucura do evangelho. Você está lembrando que o evangelho é loucura. Não é natural isso. E a Bíblia chega a dar uma ameaça assim, ó para quem quer o bom. Eu vou ameaçar vocês. Quem quer ficar só com o bom. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois elas são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. Essa proposta do melhor de Deus, que você não merece, que é pela graça, que você jamais será descartado por Deus, apesar de você, é muito doideira, irmãos. O mundo nunca vai aceitar isso. Os religiosos nunca aceitarão isso. A sua crença, o seu coração não vai aceitar isso. Você tem que tomar uma decisão. Eu fico com o que está escrito sobre esse assunto. Então, certa vez um homem veio falar com Jesus, Nicodemos, lá no capítulo 3. A salvação começa assim, com um novo nascimento. O cara chegou elogiando Jesus, Jesus já chegou arrebentando os argumentos dele. Nem entrou no assunto com Nicodemos. No versículo 3, Jesus já falou assim, em resposta a isso, que resposta? Ele estava elogiando Jesus. Jesus declarou, eu vou dizer uma coisa para você, Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu quero falar sobre isso, olha a lógica. Olha para o nascimento natural. Estou vendo aqui o Geraldo e a Késia, tem 3 meninos, 3 filhos. Nunca, jamais, essa realidade poderá ser mudada. Nunca os 3 filhos do Geraldo e a Késia deixarão de ser 3 filhos de Geraldo e a Késia. Nunca, 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 nunca. O novo nascimento, quando se dá, ele se dá para o nascimento de uma nova criatura, de um filho de Deus, e isso jamais poderá ser mudado. Jamais poderá ser mudado. Há uma outra possibilidade. Então esse exemplo que dei de Geraldo e Késia é o nascimento natural dos filhos. A gente não pode mudar. Não pode. É imutável essa situação. Mas existe um outro tema sobre filiação na Bíblia, que é o processo de adoção. No capítulo 4 de Gálatas, vai dizer assim, mas quando chegou a plenitude dos tempos, versículo 4 a 7, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Aí fui eu fazer uma pesquisa e conversei com algumas pessoas. É possível reverter uma adoção? As informações que eu tive, gente, depois de tudo concretizado, é impossível, depois de ter passado todos os processos, é impossível reverter um processo de adoção. Não existe ainda, a não ser que eu esteja dando um dado errado aqui, a minha pesquisa não alcançou esta exceção das exceções, que isso foi possível. Mas vamos olhar aqui para mim.
O indivíduo que passou pelo processo do novo nascimento, isso é imutável. Uma vez filho de Deus, ele não consegue mudar. Nasceu o nascimento espiritual, nasceu uma nova criatura. A Bíblia vai dizer então que esta é uma realidade abalizada no versículo que lemos hoje. Qual é o versículo que lemos hoje, irmãos? João 10, 28. Olha que lindo. Eu lhes dou a vida eterna, digam amém. Elas jamais perecerão, diga amém. Agora vem a bênção. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Amém? Gente, quem é ninguém? Ninguém é ninguém. Uai, ninguém, eu posso. Não. Tem uma promessa em em Mateus. Eita Deus, hoje eu chego lá. Em Romanos capítulo 8, que é aquele hino lindo que está cantando ali a partir do versículo 31. A partir do versículo 8, a Bíblia diz assim, pois estou convencido, 8:38, Romanos 8:38. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônio, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Agora quero fechar o meu raciocínio. Gente, a expressão forte do novo nascimento é o surgimento de uma nova criatura. Uma nova criatura. Um novo tempo. Uma nova maneira de pensar. Uma nova maneira de ver as pessoas. Uma nova maneira de se relacionar. Não há novo nascimento sem uma nova vida. Eu não vou julgar ninguém. Mas é óbvio que o Evangelho vai dizer que precisa haver uma nova vida sendo começada. Porque a proposta religiosa que se tem é você vir aqui, qualquer pastor aí que prega a mensagem, você levanta a mão, você se converte, você se batiza, você passa. Mas olha, tudo isso é fácil fazer sem mudança de vida nenhuma. Mudança de vida nenhuma. E a proposta do Evangelho quero concluir com 2 Coríntios 5,17. A proposta do Evangelho. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez. Eis que tudo se fez. Eis que tudo se fez. Tem que estar novo, gente. Por isso, é que quem passou por esse processo de novo nascimento, ele começa a viver essa nova vida. Ele tem momentos difíceis. Ele tem momentos que quer desistir, que quer mudar de pai, quer mudar de mãe, quer mudar de família. Ele tem esses momentos, mas são momentos. Jamais ele vai querer deixar de ser quem ele é. Uma nova criatura. Por isso, é que é bem melhor você acreditar de que Deus vai te capacitar a você viver uma vida de nova criatura, apesar das suas falhas, apesar dos seus erros, apesar dos seus maus pensamentos, apesar das suas lutas diárias, apesar das suas pisadas na bola. Mas quem nasceu de novo vai estar sempre incomodado. Puxa, eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter falado isso. Eu não devia. É impressionante. Porque o mesmo Espírito testifica dentro da gente. E eu quero terminar, queridos, com esse texto bíblico aqui. A Bíblia vai dizer assim, a partir do versículo 8 de Gálatas, capítulo 4. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho
aos seus corações. O Espírito está dentro de nós, a qual clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas é filho. E por ser filho, também você o tornou, Deus te tornou herdeiro. Ou seja, você tem os mesmos direitos que Jesus. Você tem os mesmos direitos de um filho natural, porque essa adoção realizada por Deus é irreversível quando os trâmites foram obedecidos. A crença em Cristo Jesus, a realização do novo nascimento e o surgimento de uma nova vida. Amém, igreja?